Bom, eu fico curioso em saber em que momento o seu marido, então deputado, lhe disse que estava com vontade de ser presidente. Ai, meu Deus! Nem eu acreditava nele. Porque eu sabia que ele seria uma voz solitária no Congresso, né? E foi durante muitos anos. Justamente por ele ter sido por muitos anos. Mas o Jair, eu não sei se o senhor é igual. Quando ele pensa, quando ele fala que está pensando em fazer alguma coisa, ele já fez. O senhor se identifica? Eu entendo. Vou perguntar para a Magda. Então, quando ele falava assim, jogava por alto, uma andorinha só não faz verão, as coisas não estão acontecendo, 28 anos no Congresso, as coisas têm que mudar. Eu falei, ele está armando alguma coisa. O Onyx Lorenzoni me disse que foi o primeiro a acreditar nele lá no Congresso. Deve ter sido. Deve ter sido. Algumas pessoas já falavam isso. Mas ele não chegava e não compartilhava comigo, né? Porque tinha aquela coisa... Ele estava com medo de receber um corte. Sim, não te mete nisso. Até porque nós já tínhamos sofrido muito, com todos os rótulos, né? De homofóbico, de racista. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Você não acreditava no misógino, claro. Então, assim, e quando ele descobriu aquele material que ele que colocou o nome de kit gay, então, assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Era do Ministério da Educação. Ministério da Educação. E aquilo, ele já estava, inclusive, falando que ele ia se aposentar. E eu estava gostando. Eu falei, poxa, eu vou ter meu marido em casa, 29 anos de 28 anos, E eu estava gostando, porque ele estava com esse sentimento de que não estava dando certo. Só que ele passou um dia pelas comissões e viu um debate, que eu acho que era o ministro atual hoje da Economia, eu acho que ele era o ministro, né? E ele estava ali falando sobre um beijo lésbico. E chamou atenção aquela fala, e ele ficou prestando atenção e ele teve acesso a esse material. Então, a partir daí, ele começou a defender as crianças, a não erotização, e a nossa vida virou de cabeça para baixo, e todo mundo perseguindo a gente, e foi um momento muito difícil. Então, eram os reacionários que queriam revelar coisas da vida privada, da vida íntima. O Jair, ele nunca levou nenhum problema para dentro de casa. Porque eu o eduquei de uma forma diferente. Dele respeitar a nossa casa como nosso lar. Dele entender que o nosso lar não era um escritório político. Então, muitas coisas ele não passava para mim, né? Eu cuidei do filho dele, mais novo, o Renan. Ele foi morar com a gente, ele tinha por volta de 9 anos. Eu já tinha a Letícia de 5 aninhos. A Laura só nasceu em 2010. Então, eu tinha que dar essa tranquilidade para o meu marido. De cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, para que ele pudesse ter a cabeça tranquila. Isso foi sempre, né? Como mulher de político. Sempre. Então, ele tinha essa paz para viajar todas as terças-feiras. Eu deixava ele no aeroporto toda terça e buscava toda quinta. Mas eu não queria saber de política. Porque eu falava, não, eu não consigo, né? Basta só você apanhar, ser perseguido. Mas lá pela Santa você já percebeu que ele já era candidato. E aí um dia ele chegou, estava no banheiro e falou, Mi, eu tô achando que eu vou me candidatar. Aí eu falei, você tá maluco, porque se você ganhar você não vai conseguir governar. Ali realmente eu fui uma mulher de pouquíssima fé. Eu não acreditei no meu marido. Mas tinha uma visão só do que era a oposição. Só que ele já estava viajando e já estava sendo recebido com aqueles movimentos grandiosos nos aeroportos. Eu não estava vendo isso. Eu acho que os políticos, em geral, não viram isso porque não também, tinha WhatsApp, na época a gente não tinha veículos de comunicação. E eram só jovens. Jovens que iam para os aeroportos. Então ele já tinha tomado uma proporção, ali o movimento já tinha crescido, e eu não estava sabendo que ele estava tão famoso nos aeroportos, nas chegadas nos estados. Mas eu aceitei. Ele falou, Mi, se der tudo errado, na segunda-feira a gente vai estar na praia tomando o nosso sol. Eu vou me candidatar. Tudo bem, porque eu não acreditava. Eu falei, não vai chegar. Não vai chegar. E chegou. Bom. E chegou. E depois de ter chegado, sua vida mudou muito? Como é que é morar? Eu lembro que o presidente Figueiredo chamava o Palácio Alvorada de uma grande vitrine que ele ficava exposto. Sim. Lá. Lá, em média, 200 funcionários entre
Palácio da Alvorada e Granja do Torto, né? Então, pro lado que você olhar, vai ter alguém te olhando. Como eu sou dona de casa, eu cozinho, então eu consegui colocar a parte superior da casa, porque eu tinha filhas pequenas na época, né? Eu queria que tivesse esse aconchego de casa. Então, a parte de baixo ali, trabalho ali, a gente mora dentro do trabalho, não tem como você separar, né? A parte de cima ficam os quartos, a cozinha. Então, eu tentava também criar essa atmosfera, esse clima de casa. É um pouco difícil, porque não tem isolamento acústico, porque é muita gente transitando, escala de funcionários, o tempo todo. Tem intimidade? Não tem privacidade? Não tem privacidade. A privacidade mesmo só nessa parte dos quartos, né? Porque até na sala você escuta quem está falando embaixo, justamente porque não tem isolamento acústico. Piscina é muito difícil. Posso perguntar uma questão bem interna? Pode. A senhora e o seu marido usaram os lençóis de presidentes anteriores? Usamos os lençóis por um bom tempo, acho que uns 6 meses. Até eu conseguir trazer a minha mudança. Porque eles queriam mudar o enxoval, mas quando eles foram mudar o enxoval, eles tinham uma pegadinha. Né? Eles queriam colocar lençóis superfaturados para sair uma matéria. Egípcios. Lençóis egípcios, mas realmente assim, já para assassinar minha reputação logo na chegada. Porque sempre tem esses grupos que incentivam a primeira-dama a falar mal da antecessora. Então, A antecessora foi a Marcela Temer, que é uma querida, tenho muito carinho por ela, muito respeito, inclusive me apresentou o programa Criança Feliz, que ela é embaixadora, madrinha. Eu dei continuidade ao programa, o programa foi premiado em Doha, o nosso ex-ministro foi a Doha buscar o prêmio, ela me apresentou também a visitação cívica, eu dei continuidade, depois implementei também o Alvorada de Portas Abertas, onde eu podia receber as minhas crianças. Pois é, interessante essa... É lindo. Depois as crianças vibrando lá dentro. Depois eu vou te mandar um vídeo para você assistir. Essas crianças assistir. vinham de onde? Essas crianças são crianças de instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária, que eu era presidente. Então, posso te contar algo? Fique à vontade. Está contando para todo mundo aí. Para todo mundo. Ceilandense. E nunca fui sorteada na escola para conhecer a casa do presidente. Então, eu só consegui ir no catetinho e fiquei assim, muito triste, porque eu queria conhecer, né, a gente tem um sonho de saber onde o presidente mora. E não consegui. Então, como primeira-dama, eu tenho até hoje esse contato com as instituições de Brasília, por conta do meu trabalho no social, no voluntariado. A gente cria uma relação de amizade, de irmandade, porque todas essas pessoas que estão à frente dessas instituições, elas renunciaram a algo em suas vidas para poder se doar, né? Como tem uma amiga que cuida hoje de crianças que foram abusadas sexualmente. Então, são em torno de 300 Senadora crianças. Damares. Senadora Damares também, muito importante, minha líder, minha referência, minha amiga, que eu amo muito. Então, eu tive a ideia, falei, opa, aqui não é a casa do povo? Porque eu lembro que também tinha um mistério em torno da casa do presidente, né? Uma vez passou, não sei, foi um Fantástico. O máximo que mostraram foi ali um pedacinho da biblioteca. Então tinha aquele mistério, né? De algo ser algo muito grandioso. E quando eu vi aquele jardim, aquela piscina, eu falei, eu vou abrir para as minhas crianças. E eu fazia o rodízio dessas instituições sérias cadastradas no programa Pátria Voluntária. E era 100% voluntário, porque eu tinha os nossos parceiros, trabalhei muito com as esposas de ministros, as esposas de chefes de banco, organismos internacionais. Eu acho que eu fui a única primeira-dama que tirou as embaixatrizes de dentro das embaixadas para trabalhar. Com isso, elas se integram no país inteiro. Que foi um modelo que eu copiei da ex-primeira-dama Silvana Abdo, que eu tenho muito carinho por ela, do Paraguai. Uhum. Ela criou a aliança, a ALMA, a aliança de esposas de chefes de Estado da América Latina. O marido dela é paraquedista, né? Eu fui 1 ano coordenadora do Brasil, à frente da ALMA. A cada 3 meses eu colocava uma pauta para a gente discutir. Vocês foram a Roma? Fomos a Roma, todas as primeiras damas, lideradas por ela na época. E eu falei, eu preciso fazer isso no Brasil.
que dá certo a gente tem que implementar, né? Eu criei o Amigos do Pátria Voluntária, então eram as esposas de meninos, né? Essas pessoas que eu acabei de te falar.